Logo o monstro colossal emergiu completamente na superfície do mar. Sua aparência era aterrorizante, uma cabeça gigantesca, mandíbulas capazes de esmagar navios e fileiras de dentes afiados brilhando sob a tempestade. Sem hesitar, o Leviatã avançou e engoliu a isca inteira em um único movimento assustador. No instante em que o monstro apareceu, uma chuva de flechas caiu sobre ele vinda do navio. Havia flechas demais para o monstro evitar. Elas atingiram repetidamente seu corpo enorme, perfurando sua pele grossa. A tripulação gritava para se encorajar enquanto o monstro mergulhava novamente nas profundezas. Vendo a situação piorar, K começou a se sentir inquieto. No mar aberto, eles tinham poucas maneiras de atacar um inimigo que podia desaparecer debaixo d'água. Seu nervosismo acabou vencendo, e ele começou a gritar desesperado chamando pelo grande xamã. Enquanto o monstro voltava a circular sob as ondas, Ti ordenou urgentemente que Jéssica ativasse a roda de paz. Um mecanismo pesado começou a girar. Jéssica rapidamente transmitiu a ordem para Alex, que imediatamente jogou ainda mais carvão na fornalha. A fornalha rugiu com as chamas aumentando. Com mais energia, o motor começou a operar no máximo. No mar furioso, o Leviatã surgiu novamente. Sua boca gigantesca se abriu, pronta para devorar tudo. A Luba entrou em pânico ao ver aquilo e gritou que estavam acabados. Tim rapidamente fez sinal para Bakuma disparar mais flechas para distrair o monstro. Nesse momento, a roda de paz começou a girar cada vez mais rápido até alcançar sua velocidade máxima. O motor rugiu alto, soltando uma espessa fumaça preta. De repente, o navio mudou de direção bruscamente, pegando o Leviatã de surpresa. Vendo sua presa escapar, o enorme lagarto marinho avançou furiosamente. Seu corpo poderoso cortava a água com velocidade assustadora. Alguém no convés gritou alertando que o monstro não havia diminuído a velocidade. Tim estava prestes a contatar Ellen pelo comunicador para dar outra ordem urgente, mas antes que falasse uma explosão ensurdecedora sacudiu o mar. Todos ficaram paralisados enquanto o estrondo ecoava pelo oceano. Latino olhou confuso ao redor perguntando o que tinha acontecido. Bakuma rapidamente deduziu que a bomba dentro da isca tinha explodido. E foi exatamente isso que aconteceu. Latina ficou sem acreditar, dizendo que parecia irreal. Tim, porém, manteve a calma. Depois de tantas explosões dentro do corpo do monstro, sua morte era inevitável. Exausto, ele se deitou no convés. O Leviatã tinha sido muito mais rápido do que Tim imaginava, e ele ficou aliviado por o perigo finalmente ter passado. Caso contrário, teria sido obrigado a usar sua última carta secreta. Nesse momento, Jéssica falou com ele pelo comunicador, preocupada com a explosão. Tim respondeu feliz dizendo que o Leviatã finalmente tinha sido derrotado. Mas antes que o alívio chegasse, Jéssica percebeu algo aterrorizante à frente. Seus olhos se arregalaram ao ver um gigantesco tsunami se erguendo diretamente no caminho do navio, e ela gritou desesperadamente pelo comunicador. Não havia mais tempo para hesitar ou discutir. Percebendo a rapidez com que o desastre estava se aproximando, foi dada a ordem para que todos recuassem imediatamente para dentro da cabine. As pessoas correram para obedecer, entendendo que até um segundo de atraso poderia significar ser engolido pela enorme parede de água. Tim levantou a voz acima do vento uivante, fazendo de tudo para acalmar a tripulação assustada. Ele repetia várias vezes para que todos mantivessem a calma e descessem para o convés inferior de forma organizada, garantindo que ninguém entrasse em pânico apesar da situação assustadora. O navio de madeira sacudia violentamente enquanto a tempestade furiosa o golpeava de todos os lados. Ondas gigantes se chocavam contra o convés com força brutal, espalhando água gelada por toda parte, enquanto o casco do navio rangia e tremia sob o ataque incessante do vento e do mar. Vendo o tsunami gigantesco se aproximando em velocidade assustadora, Tim gritou outra ordem para manter a potência máxima das rodas de remo. Na mesma hora, pequenas escotilhas nas laterais do navio se abriram, e longos remos se projetaram para fora, prontos para ajudar no movimento da embarcação. Dentro da cabine, ele levou um apito aos lábios e soprou um sinal forte e claro. O som ecoou pelo espaço apertado, avisando a todos para começarem a remar juntos, perfeitamente sincronizados.
Logo os comandos rítmicos ecoaram alto. 2. 2. Os remadores puxaram com toda a força, e o navio avançou com uma velocidade surpreendente, indo direto em direção à enorme crista do tsunami que se aproximava. Assistindo àquele esforço desesperado, mas determinado, Tim não pôde evitar sentir um certo espanto. Mesmo cercados pelo perigo, ver o navio e sua tripulação enfrentando o mar com tanta coragem parecia estranhamente grandioso. O enorme tsunami se aproximava cada vez mais, sua sombra engolindo o horizonte. Tim gritou para que todos se agarrassem a algo firme, avisando que eles estavam prestes a tentar o impossível, passar direto por cima da onda monstruosa. Mais tarde, alguém comparou aquela sensação ao lendário momento em que Sun Wukong enfrentou a palma da mão de Buda. Estar diante de algo tão esmagadoramente poderoso devia ser exatamente assim, pequeno, impotente, mas ainda desafiador. O navio avançava cortando as ondas rugindo enquanto todos a bordo prendiam a respiração. Os rostos estavam tensos, mãos cerradas com força, e ninguém ousava tirar os olhos da assustadora parede de água à frente. A roda de remo girava furiosamente, transformando o mar em espuma branca, enquanto o motor rugia sem parar abaixo do convés. Cada parte do navio estava funcionando no limite absoluto. O tsunami agora se erguia sobre eles como uma montanha de água prestes a desabar. Tim gritou nervosamente que estavam quase lá, quase no topo da onda. Jéssica segurava o leme com as duas mãos, firme e sem vacilar. Mesmo com todo o caos ao redor, seu rosto permanecia calmo e concentrado enquanto ela guiava o navio por aquele caminho impossível. Todos a bordo se esforçavam ao máximo para manter a ordem e a disciplina. Ninguém deixou o medo tomar conta, e nem por um segundo alguém relaxou. Então, em um instante de tirar o fôlego, o navio finalmente rompeu a enorme onda e passou por cima de sua crista. O perigo mortal que ameaçava engoli-los ficou de repente para trás. Tim soltou um longo suspiro que nem percebeu que estava prendendo. Quando a notícia de que todos haviam sobrevivido se espalhou, o alívio tomou conta da tripulação como uma maré quente. Jéssica ajudou a manter o clima equilibrado, lembrando a todos para não se empolgarem demais, mesmo com a bela paisagem voltando ao redor deles. Com um sorriso gentil, ela avisou aos amigos para não ficarem muito tempo no vento frio do mar, ou poderiam pegar um resfriado daqueles. Agora, com a tempestade bem para trás, o navio continuou cortando a água calma com confiança. À frente estava um oceano infinito e a promessa de novos horizontes esperando para serem descobertos. Na manhã seguinte, o céu apareceu pintado de um suave azul celeste. O oceano havia voltado à calma, balançando o navio gentilmente como se nada terrível tivesse acontecido no dia anterior. Tim estava silenciosamente em seu quarto quando K de repente espiou pela porta. O que ele viu lá dentro fez parar, confuso. Aruba estava jogado na cama, completamente encharcado da cabeça aos pés. K imediatamente franziu a testa irritado e ordenou de forma direta que o rapaz se levantasse e trocasse de roupa seca. Aruba mal reagiu, murmurando preguiçosamente que estava cansado demais para se mexer. Enquanto K continuava se vestindo ali perto, Tim apareceu na porta e gritou chamando todos para o jantar, sua voz ecoando pelo corredor. Quando ele se virou para sair, de repente percebeu algo muito estranho. Amp, o líder dos lobos negros, junto com o resto da matilha, estava deitado no chão completamente imóvel. À primeira vista, parecia que os pobres animais tinham sido vítimas de um terrível enjoo do mar. Afinal, criaturas nascidas em terra nunca tinham enfrentado o movimento violento do oceano aberto antes. Mas no momento em que Tim empurrou a porta para abrir mais, tudo mudou num instante. Antes mesmo que pudesse entender o que estava acontecendo, os lobos de repente saltaram e passaram por ele como uma tempestade selvagem de pelos e garras. Logo ficou claro que os animais não estavam doentes coisa nenhuma. Eles só estavam apertados e inquietos dentro do navio, querendo espaço para se movimentar livremente. Enquanto isso, o aroma delicioso de comida recém-preparada se espalhava pela sala de jantar. Ele entrou carregando uma bandeja pesada cheia de pratos e perguntou onde Tim tinha ido. Hannes sorriu e explicou que o capitão tinha ido inspecionar o navio, mas deveria voltar a qualquer momento. Nesse momento, o próprio Tim entrou pela porta e riu calorosamente.
Ele disse que o cheiro delicioso da comida vinha perseguindo ele desde a escada e simplesmente se recusava a deixá-lo escapar. O primeiro jantar deles a bordo do navio aconteceu em um clima cheio de animação e risadas. Parecia que o coração de todos estava transbordando de alívio depois de finalmente escapar para sempre dos perigos da ilha número 2. Mesmo com o jantar agradável, os acontecimentos exaustivos do dia anterior cobraram seu preço. Um por um, os membros da tribo começaram a bocejar e voltar silenciosamente para suas cabines. Depois de se acomodarem nas camas, as garotas começaram a cochichar felizes entre si, comemorando a tão esperada chance de finalmente descansar. Pela primeira vez em dias, elas sabiam que uma longa e tranquila noite de sono as aguardava. Mas para muitas pessoas no navio, o sono não veio tão fácil naquela noite. Para aqueles de vigia noturna então, descansar era impossível, principalmente com uma matilha de lobos recém-libertos andando pelo convés. Os lobos ficaram acordados até o amanhecer, enchendo o ar silencioso do mar com seus longos uivos assustadores que ecoavam pela água durante toda a noite. Na manhã seguinte, assim que a primeira luz do sol começou a tocar o horizonte, Bakuma se aproximou do sistema de comunicação do navio. Com energia animada, a garota anunciou em voz alta que um lindo novo dia havia chegado para todos a bordo. A chegada repentina da manhã pegou muita gente de surpresa. Honey se espreguiçou feliz para receber a luz quente do sol, enquanto Jéssica, ainda sonolenta, mal conseguia abrir as pálpebras pesadas. Tim, por outro lado, parecia completamente exausto. Ele resmungou baixinho sobre como o calado do navio Dawn ainda era muito raso, algo que continuava incomodando ele. Logo a âncora foi levantada, e o navio retomou a viagem mais uma vez. O dia que vinha pela frente parecia estranhamente tranquilo comparado a tudo que eles tinham passado antes. As pessoas relaxavam e apreciavam a bela paisagem ao redor como se estivessem em um cruzeiro de luxo. Por um momento, parecia que todos tinham esquecido completamente os perigos do dia anterior. O chefe exibiu orgulhoso um peixe enorme que acabará de pescar, mostrando com um sorriso largo. Enquanto isso, K parecia miserável olhando para sua própria pescaria minúscula. Ali perto, um velho ancião regava calmamente uma pequena coleção de flores. Enquanto trabalhava, ele recitava suavemente uma antiga sabedoria popular: depois de toda tempestade, sempre vem um tempo de paz. Nos 15 dias seguintes, o clima permaneceu maravilhosamente claro e calmo. O Dawn deslizou suavemente pelas ondas tranquilas até que, um dia, finalmente encontrou uma imensa cortina de neblina espessa. Tim ativou silenciosamente o mapa armazenado no anel em seu dedo. Imediatamente, 3 regiões enormes apareceram brilhando diante de seus olhos. A primeira região, marcada como D1, representava montanhas tropicais de monção. A segunda área, C2, estava identificada como selva tropical de monção. A última zona, A1, mostrava uma vasta planície de monção em clima temperado. Observando a projeção, ele comentou em voz alta se aquilo realmente representava um mapa completo de um bioma de 3 estrelas. Jéssica disse que aquela terra parecia muito mais dura e selvagem do que qualquer coisa que já tinham encontrado antes. Então Kim explicou que, de acordo com os registros do anel, o mapa não descrevia apenas uma única ilha, mas um continente inteiro. Essa incrível massa de terra reunia uma impressionante variedade de paisagens e climas vindos de muitas partes diferentes do mundo. Jéssica olhou para o mapa, impressionada, e disse que a criação de um continente artificial parecia quase impossível, algo mais parecido com fantasia do que com realidade. Nesse momento, Honey entrou correndo de repente com um relatório urgente. Ela disse que lá fora tudo tinha sido engolido por uma neblina branca impenetrável. Ao ouvir isso, Tim correu rapidamente para o convés. Ele ficou ali, ansioso, escutando enquanto a tripulação discutia a estranha situação ao redor. As pessoas estavam claramente preocupadas em perder a direção. A neblina tinha ficado tão densa que a superfície do mar simplesmente não podia mais ser vista. Jéssica e Ellen logo se juntaram aos outros no convés para observar aquela cena inquietante com os próprios olhos. Ellen franziu a testa, confusa, olhando pelo convés enquanto tentava entender como o sol forte e aberto que brilhava segundos antes simplesmente desapareceu de repente, dando lugar a uma névoa tão densa e sufocante.
A mudança aconteceu tão rápido que parecia até antinatural, como se alguém tivesse puxado uma cortina cinza sobre o céu em um único instante. Jéssica explicou calmamente que mudanças repentinas e imprevisíveis no clima eram algo normal no mar, especialmente em águas distantes como aquelas. Mesmo assim, ela admitiu que uma névoa tão densa tão longe da costa era algo extremamente incomum. Tim ouviu com atenção, franzindo a testa preocupado, e comentou que aquelas condições poderiam atrasar bastante o avanço deles e tornar a navegação muito mais difícil. Jéssica logo tranquilizou ele com um sorriso relaxado. Ela lembrou a todos que, ao contrário dos mares lotados do mundo deles, esse planeta estranho não tinha nenhum outro navio navegando por aí. Por causa disso, o perigo comum de colisão entre embarcações na neblina simplesmente não existia ali. Boemia recebeu a ordem de acender imediatamente as luzes de sinalização amarelas e depois descer para o interior do navio por segurança. A ordem foi dada com firmeza, deixando claro que a visibilidade tinha caído tanto que ninguém deveria ficar andando pelo convés exposto. Como manter vigia com visibilidade praticamente zero não fazia sentido, a tripulação ativou luzes especiais com filtros feitos exatamente para esse tipo de situação. O brilho estranho dessas luzes atravessava a névoa pesada, projetando feixes capazes de alcançar grandes distâncias mesmo com o ar úmido e denso ao redor do navio. Tim ordenou firmemente que ninguém saísse das cabines até que o tempo melhorasse. Ele sabia muito bem que uma névoa úmida como aquela podia virar o ambiente perfeito para micro-organismos e bactérias perigosas, algo ao qual ele não pretendia expor sua tripulação sem necessidade. O jovem pegou distraidamente o enorme urso pela orelha e foi puxando ele suavemente ao seu lado. Observando a névoa espessa que cercava o navio, ele comentou em voz baixa que aquele clima estranho parecia ter se instalado por horas e não iria desaparecer tão cedo. Quando Tim desceu para a área de convivência, ficou surpreso ao encontrar um grupo animado reunido em uma conversa cheia de entusiasmo. Curioso, ele se aproximou um pouco mais. Ellen então sussurrou para ele que Sister Jessica tinha decidido entreter todo mundo contando histórias de fantasmas. Com aquela névoa estranha lá fora, o clima rapidamente ficou ainda mais sinistro. Tim apenas soltou uma risadinha ao observar o grupo. Mesmo em um momento tão tenso e incerto, sua amiga ainda conseguia manter todo mundo relaxado com histórias e risadas. A capacidade dela de manter a calma e a curiosidade diante do perigo sempre impressionava ele. Jéssica baixou a voz e começou a contar uma história sobre as almas errantes de piratas cujos navios haviam sido destruídos nos recifes escondidos espalhados por aquelas águas perigosas. O tom silencioso dela fazia cada palavra parecer mais pesada, como se a própria névoa lá fora estivesse ouvindo. Ela descreveu esses espíritos como símbolos vivos de pecados antigos, homens que passaram a vida saqueando e matando, apenas para serem amaldiçoados após a morte. Segundo a lenda, suas almas inquietas vagavam eternamente pela neblina, assombrando qualquer um que tivesse o azar de cruzar seu caminho. Esses piratas amaldiçoados, continuou Jéssica, não podiam encontrar paz nem no céu nem no inferno. Presos entre os dois mundos, estavam condenados a arrastar para sempre seus corpos apodrecidos pelas ondas infinitas, enquanto suas formas fantasmagóricas vagavam eternamente pela névoa fria do mar. Sob a luz fraca das lanternas, o rosto de Jéssica parecia quase uma máscara assustadora quando ela se inclinou para a frente e imitou suavemente o som metálico estranho que, segundo a lenda, acompanhava os navios fantasmas. O chefe estremeceu ao ouvir aquele barulho arrepiante e se aproximou instintivamente dos outros membros da tribo. Tentando parecer corajoso, Honey pigarreou e perguntou a Jéssica se ver uma luz amarela na neblina sempre significava que outro navio estava por perto. A voz dele parecia firme, mas seus olhos revelavam um pouco de nervosismo. Jéssica assentiu calmamente e apontou para a pequena janela. Para o choque de todos, realmente havia uma luz amarela fraca piscando lá fora na neblina, balançando devagar como se estivesse presa a um navio invisível se movendo pelo nevoeiro. O chefe entrou em pânico na mesma hora, convencido de que a lenda do navio fantasma tinha acabado de se tornar realidade diante dos olhos deles. Tim, por outro lado, manteve a cabeça fria. Para ele, aquilo provavelmente era apenas uma coincidência estranha ou algum fenômeno natural escondido na neblina. Tim rapidamente ordenou que K se armasse e fosse com ele investigar de perto.
Ao mesmo tempo, ordenou com firmeza que todos os outros permanecessem exatamente onde estavam e não saíssem de seus lugares em hipótese alguma. Seguindo a sugestão de Jéssica, o vigia enviou um cumprimento amigável tocando 2 buzinas curtas no navio. O som ecoou pela névoa, mas a misteriosa luz amarela à frente permaneceu completamente silenciosa. Mesmo depois de 5 fortes toques de sino ecoarem pelo mar, o estranho navio não deu nenhuma resposta. Ele continuava avançando lentamente pela neblina em silêncio total, diminuindo a distância entre os 2 navios. De repente, Latina gritou, com um rosto pálido de medo. Ela disse que já conseguia ouvir o mesmo som metálico assustador que Jéssica havia descrito antes em sua história de fantasmas. O vigia relatou nervosamente pelo tubo de comunicação que o objeto à frente estava ignorando completamente todas as tentativas de contato. Pior ainda, seu formato e movimento sugeriam que talvez aquilo nem fosse um navio comum. Shen rapidamente ordenou uma mudança de rota. Ele pensou nervoso que, a essa distância, a tripulação do outro navio certamente conseguiria ouvir os sinais e os gritos dele se fosse realmente uma embarcação normal. Aos poucos, uma enorme silhueta escura começou a surgir da neblina. O contorno gigantesco apareceu lentamente no meio da névoa cinza, parecendo uma enorme fortaleza flutuante deslizando silenciosamente pelo mar. De algum lugar dentro do navio estranho veio um longo rangido arrepiante, como madeira antiga se torcendo sob uma pressão invisível. O som perturbador espalhou um arrepio supersticioso entre todos no convés. Ellen observou em choque enquanto o lendário navio fantasma parecia ganhar uma forma sólida bem diante dos olhos deles. O que começou como um simples boato na neblina agora se erguia à frente deles como algo tirado direto de um pesadelo de marinheiro. Logo ficou claro que quem quer que estivesse controlando aquele navio misterioso não tinha o menor interesse em comunicação pacífica ou qualquer tipo de conversa amigável. Por isso, te ordenou que a tripulação mantivesse o curso atual, mais pronta para atacar ao primeiro sinal de perigo. Sua voz estava calma, mas firme, deixando claro que ele já se preparava para o pior. O capitão firmou os pés no convés e segurou com força a alavanca de sua besta montada. Com os olhos estreitos, ele observava cuidadosamente o navio que se aproximava, tentando entender as intenções da tripulação silenciosa escondida na neblina. Sem aviso, vários enormes canos de canhão começaram a surgir lentamente de aberturas escondidas nas laterais do navio estranho, apontando diretamente para o navio de Tim. Ao ver aquele movimento ameaçador, o jovem capitão não hesitou. Ele imediatamente deu a ordem para lançar um ataque preventivo antes que o inimigo disparasse primeiro. Uma poderosa salva de arpões pesados disparou em direção ao navio estranho. Mas, para o espanto de todos, os projéteis pareciam atravessar o casco inimigo como se fosse feito de névoa, sem causar nenhum dano visível. Quase no mesmo instante, todos os canhões do navio misterioso dispararam ao mesmo tempo. Uma chuva aterrorizante de chumbo e pesadas balas de ferro caiu sobre o convés como uma tempestade mortal. Tim gritou para que todos se abaixassem imediatamente, sua voz cortando o caos enquanto ele tentava proteger a tripulação do bombardeio. Percebendo com preocupação que o casco de madeira deles não resistiria a um impacto direto de armas tão pesadas, ele rapidamente pensou em um plano. Usando as rodas de remo do navio, talvez conseguissem escapar do grande navio à vela, que normalmente seria muito mais lento. De repente, a voz nervosa do vigia soou pelo tubo de comunicação. Ela disse que tinha acabado de ver várias balas de canhão inimigas atravessando o navio deles como se o casco fosse feito de ar. Percebendo que algo realmente estranho estava acontecendo, Tim se levantou com coragem e caminhou até a borda do corrimão. Ele ignorou os gritos preocupados dos companheiros pedindo que ele voltasse. Inclinando-se sobre a lateral, ele olhou fixamente para a parede densa de neblina, concentrando-se ao máximo para encontrar qualquer pequeno sinal de movimento escondido naquele mar cinza. No momento em que chegou à grade, outra explosão ensurdecedora de canhão ecoou dentro da neblina, como um trovão no meio do mar. Uma pesada bala de canhão de metal disparou direto em direção a Tim, cortando a névoa em velocidade assustadora enquanto atravessava a curta distância entre os 2 navios. Em uma velocidade inacreditável, a bala de canhão atravessou a neblina e passou diretamente pelo corpo de Tim sem diminuir nem um pouco.
Kai e os membros da tribo próximos ficaram completamente paralisados, olhando em choque para a cena impossível diante deles. Um sorriso satisfeito apareceu lentamente no rosto do capitão. Sua teoria sobre a natureza fantasmagórica daquele navio inimigo, e sobre a invulnerabilidade da tripulação, tinha acabado de se provar correta. Com a confiança voltando à voz, ele ordenou calmamente que todos se levantassem novamente. Aqueles disparos aterrorizantes, explicou ele, não passavam de uma ilusão que não poderia realmente feri-los. Shin acrescentou com confiança que aquilo não era um inimigo real, mas provavelmente algum tipo de ilusão estranha ou talvez um fenômeno natural raro enganando os sentidos deles. Jéssica observava o misterioso navio fantasma com os olhos brilhando de curiosidade. Em vez de medo, ela sentia pura empolgação por ter a incrível sorte de presenciar algo tão inacreditável com os próprios olhos. Ellen explicou calmamente ao ainda confuso Honey que aquele navio fantasma provavelmente era causado pela refração da luz refletida através de diferentes camadas da atmosfera, distorcendo a imagem de forma incomum. O capitão simplificou a explicação científica de Ellen comparando aquilo com uma sombra no chão. Às vezes, ele disse, as sombras podem parecer tortas ou alongadas dependendo de como a luz bate nelas. A garota entendeu rapidamente a comparação. Nesse momento, Jéssica apontou de repente que o navio fantasma estava se aproximando novamente através da espessa cortina de neblina branca ao redor deles. Tim franziu a testa pensativo. Se aquilo fosse realmente apenas uma ilusão natural, ele raciocinou, não deveria ser capaz de manobrar ou parecer reagir às ações deles como aquele navio fantasma parecia fazer. Alec sugeriu outra possibilidade. Talvez aquele fenômeno estranho fosse simplesmente uma das muitas características únicas daquele mundo desconhecido, algo que a humanidade ainda não teve tempo suficiente para estudar, entender ou explicar completamente. Logo a névoa pesada que envolvia o mar em silêncio começou a se dissipar rapidamente. Pedaços de céu azul apareceram acima deles, e a luz quente do sol voltou a se espalhar pelo oceano infinito. Parecia que o próprio mundo tinha soltado um longo suspiro, anunciando silenciosamente que o estranho perigo que eles tinham enfrentado finalmente tinha acabado. Quando a escuridão e a névoa desapareceram por completo, o navio misterioso sumiu tão de repente quanto tinha aparecido. Não restou nada, nem mesmo uma sombra na água. A tripulação ficou olhando para o horizonte vazio, apenas com expressões confusas, um monte de perguntas e muitas discussões sobre o que tinham acabado de presenciar. O Rasfé continuou sua viagem estável em direção à terceira zona, cortando as ondas com confiança. Grande parte da confiança da tripulação vinha da incrível habilidade de Jéssica no leme, além da força confiável dos mecanismos complexos do navio que mantinham tudo funcionando perfeitamente. Exatamente um mês completo havia se passado desde o dia em que eles zarparam pela primeira vez. Durante esse tempo, os membros da tribo foram se acostumando aos poucos com a vida no mar. O que antes parecia estranho e incerto acabou virando uma rotina tranquila marcada pelas ondas, pelo vento e pelo horizonte infinito. Uma noite, durante o jantar, o chefe finalmente falou o que muitos já estavam pensando em silêncio. Com um suspiro, ele reclamou que as refeições tinham virado apenas peixe, frito, cozido, seco ou assado de todas as formas possíveis. A vida no mar aberto, embora tranquila, aos poucos tirava o entusiasmo das pessoas. A rotina infinita de ondas e céu fazia alguns da tripulação sentirem saudade da terra firme e do conforto familiar de sua ilha natal. Samba acabou levando a conversa para algo mais sério. Ele perguntou ao capitão sobre os planos para formar um novo esquadrão de combate. Tim explicou calmamente que pretendia dividir os homens em 2 grupos diferentes para que pudessem treinar em turnos alternados. O chefe ouviu com atenção, mas balançou a cabeça com dúvida. Na opinião dele, verdadeiros guerreiros nasciam prontos, não eram feitos. Treinar homens comuns até se tornarem lutadores habilidosos, ele acreditava, levaria muito mais tempo do que eles tinham. Kim respondeu com firmeza, lembrando a todos que saber se defender não era um privilégio apenas dos guerreiros. Em uma jornada perigosa como aquela, habilidades básicas de combate poderiam significar a diferença entre a vida e a morte para qualquer pessoa. Ele também destacou que até mesmo a força de um único grupo poderia não ser suficiente se enfrentassem uma batalha realmente séria. O chefe reconheceu respeitosamente a sabedoria do grande xamã,
mas logo foi repreendido por tentar jogar toda a responsabilidade nos ombros de outra pessoa em vez de participar também. O capitão entrou na conversa e incentivou o chefe a colaborar de forma mais ativa. Curioso, ele perguntou como os guerreiros eram escolhidos tradicionalmente na tribo Lada. O chefe explicou que, segundo o antigo ritual deles, um jovem precisava derrotar sozinho um lobo ou outro predador perigoso. Essa vitória provava tanto coragem quanto força. Tim repetiu lentamente as palavras do ancião, claramente refletindo sobre o significado daquela tradição. Ele percebeu que enfrentar um lobo sozinho não era apenas questão de força. Exigia raciocínio rápido, experiência e a capacidade de manter a calma sob pressão mortal, qualidades essenciais para qualquer verdadeiro guerreiro. Depois de uma longa conversa com o chefe, o jovem capitão decidiu manter o espírito do ritual tradicional. Mas ele adaptou cuidadosamente as regras para que se encaixassem melhor na situação atual deles. Pelas novas regras, qualquer membro da tribo que quisesse conquistar o título de guerreiro deveria derrotar um dos 3 lobos, ou, caso não conseguisse vencê-los, sobreviver contra toda a matilha por pelo menos 30 minutos. Quando o chefe anunciou oficialmente essas novas regras, o convés explodiu em gritos animados. Na tribo Lada, o título de guerreiro era o maior símbolo de coragem e honra que um homem poderia conquistar. Durante a semana seguinte, praticamente todos os homens capazes a bordo, com exceção das crianças mais novas e dos idosos, mergulharam em treinamentos intensos sob a supervisão rígida dos instrutores. Durante esses testes exigentes, cada participante se esforçou ao máximo, determinado a provar que merecia o título de defensor e um lugar no esquadrão oficial de combate do navio. No final, 13 homens conseguiram passar no exame rigoroso e conquistar seu lugar entre os guerreiros. Os novos guerreiros mal conseguiam conter a empolgação. Eles riam alto, batiam nas costas uns dos outros e comemoravam orgulhosos como membros da elite defensora do navio. Alguns participantes, no entanto, passaram nos testes por muito pouco. Alguns chegaram perigosamente perto de falhar completamente. Aqueles que não conseguiram entrar na unidade principal de combate não ficaram sem função. Tim os colocou sob o treinamento de Bakuma para praticar tiro com arco. Depois da batalha contra os vikings, ele percebeu que a baixa precisão dos arqueiros tinha enfraquecido muito o grupo em combates à distância. Certa tarde, Helen se aproximou silenciosamente do capitão por trás. Com uma voz suave, mas determinada, ela disse que também queria aprender a atirar. Ela não queria ficar indefesa nem virar um peso quando o perigo chegasse. Tim se virou para ela com um sorriso caloroso de aprovação. Sem hesitar, ele aceitou treiná-la pessoalmente, mostrando com cuidado como segurar a arma e corrigindo cada pequeno erro na postura dela. Ficando ao lado dela, ele guiou suavemente as mãos dela para a posição correta. Ele aconselhou que relaxasse os ombros e não forçasse demais, explicando que conforto e equilíbrio eram os verdadeiros segredos para um tiro preciso. Enquanto isso, o resto dos homens treinava sob a supervisão rigorosa de Bakuma. Eles puxavam as cordas dos arcos repetidamente, fazendo exercícios exaustivos para fortalecer braços e ombros. Na popa do navio, os novos guerreiros treinavam combate enfrentando seus mentores experientes em duelos alternados. Cada luta virava um teste intenso de força e habilidade recém-aprendida. Honey, mesmo tendo apenas uma perna, se defendia com uma confiança impressionante. Com velocidade e equilíbrio surpreendentes, ele derrubava facilmente qualquer adversário que tentasse avançar contra ele. Latina demonstrava um controle perfeito com seu escudo, movendo-se com tanta precisão que os alunos quase não tinham chance de romper sua defesa. O menor erro já rendia uma lição dolorosa. K supervisionava cuidadosamente cada combate de treino. Ele lembrava constantemente os novatos de manter as pernas firmes, proteger os pontos fracos e nunca deixar espaço para um contra-ataque repentino. Mais tarde, enquanto Ellen descansava depois de um longo treino, Tim decidiu aproveitar o tempo livre para melhorar suas próprias habilidades de combate. Ele sabia que ainda lhe faltava experiência real em batalha. Os dias foram se transformando em semanas cheias de treino constante. Dentro daquela rotina exigente, o tempo passou rápido, e quando perceberam, mais um mês inteiro já tinha passado. Jéssica estava no leme como sempre, guiando o navio com mãos firmes.
De repente, algo incomum chamou sua atenção. Ela estreitou os olhos e olhou com cuidado para o horizonte distante. O céu começou a escurecer rapidamente, e a superfície antes tranquila do mar passou a se agitar. As pessoas no convés logo perceberam a mudança repentina no clima. Um anúncio alto ecoou pelo convés informando que eles haviam alcançado o limite da terceira biosfera. Quase imediatamente, uma chuva pesada começou a cair sobre o navio, enquanto ondas gigantes se levantavam violentamente ao redor deles. Apesar da visão assustadora das nuvens de tempestade e do mar rugindo, a tripulação não sentiu medo. Em vez disso, uma estranha empolgação tomou conta do ar, como exploradores prestes a entrar em um mundo completamente desconhecido. Todos correram para suas posições de acordo com o plano de combate. O convés ficou em silêncio enquanto a distância até a misteriosa fenda espaço-temporal diminuía para menos de 100 metros. Alex levou a usina de energia do barco ao limite máximo, extraindo cada pedaço de potência possível dos motores do navio. Jessica gritou empolgada enquanto puxava totalmente a alavanca de controle, forçando os mecanismos do navio mais do que nunca. O navio disparou para frente em um surto poderoso de velocidade, cortando relâmpagos e ondas violentas que batiam com força sob o casco. Então, apenas 30 minutos depois, a tempestade desapareceu quase tão rápido quanto surgiu. O céu ficou limpo novamente, deixando apenas águas calmas e um silêncio tranquilo. A vigia levantou o telescópio em direção ao horizonte e de repente gritou de alegria ao ver terra, terra de verdade, finalmente aparecendo à frente. Honey foi o primeiro a correr para a proa. Inclinando-se para a frente com ansiedade, ele olhou para a distância onde o contorno de uma costa desconhecida já podia ser visto claramente. Logo o resto da tribo começou a gritar de alegria também. Muitos não conseguiram segurar as lágrimas ao comemorar a chegada segura a uma terra completamente nova. A longa viagem pelo mar finalmente tinha chegado ao fim. Jessica observou a costa com cuidado através do telescópio e comentou que eles tinham alcançado a terceira biosfera muito mais rápido do que esperavam. Tina apenas sorriu com satisfação tranquila. Em vez da perigosa viagem de 6 meses que temiam, a expedição levou apenas 3 meses para chegar ao destino. Sob o comando de K, os guerreiros lidaram rapidamente com as cordas, trabalhando em perfeita coordenação para baixar um pequeno barco de reconhecimento na água. Jessica explicou à tripulação curiosa que as águas rasas próximas da costa estavam cheias de recifes escondidos capazes de destruir o grande navio em um instante. O pequeno barco de reconhecimento avançou lentamente, explorando as águas com cuidado e marcando um caminho seguro para que a grande fragata seguisse atrás. Ao se aproximarem da costa, os membros da tribo perceberam algo surpreendente na vegetação densa da beira-mar. Árvores estranhas cresciam ali, com raízes enormes se estendendo profundamente na água salgada, como se a própria floresta tivesse aprendido a viver junto com o oceano. A garota explicou com paciência que aquelas árvores estranhas crescendo na beira da costa eram florestas de mangue. Segundo ela, isso na verdade era um sinal muito positivo. Manguezais só crescem em ecossistemas costeiros ricos, o que significava que aquela terra provavelmente era fértil, cheia de vida e parte de um ambiente saudável nesse novo mundo desconhecido. Jessica então se virou para o capitão e perguntou se ele conseguia determinar a localização exata deles. Mas quando ele olhou para o anel mágico em sua mão, algo inesperado aconteceu. O artefato de repente se recusou a mostrar as coordenadas como fazia normalmente. O jovem franziu a testa pensativo e sugeriu que o artefato talvez estivesse fortemente ligado aos tesouros escondidos na segunda ilha. Por causa dessa conexão, talvez ele não funcionasse corretamente em climas ou zonas ambientais completamente diferentes. Observando cuidadosamente o ambiente ao redor, ele começou a usar pontos de referência visíveis, como os manguezais e a curva incomum da costa, para comparar o que via com os mapas aproximados que carregavam. Depois de alguns instantes, linhas fracas de luz começaram a aparecer na superfície do anel. Aos poucos, uma pequena imagem esquemática do terreno se formou, indicando aproximadamente a posição deles em relação ao centro do enorme continente. O lugar parecia adequado para uma parada temporária, então Tim decidiu conduzir o navio até a baía próxima. A tripulação não teve pressa. Eles ancoraram com segurança e passaram a noite descansando nas águas tranquilas.
De acordo com as informações fornecidas pelo anel, a posição atual deles parecia estar bem no meio de uma longa faixa costeira coberta por uma selva tropical extremamente densa. Do mar, a floresta parecia quase impossível de atravessar. Para alcançar a região mais confortável de colinas temperadas que eles procuravam, o navio teria que viajar mais de 400 quilômetros pelo oceano aberto. Não era uma viagem curta de jeito nenhum. Ao amanhecer, o navio partiu novamente com confiança, deixando para trás a enorme parede verde da selva. Agora o rumo deles apontava para o que esperavam ser costas mais tranquilas e acolhedoras em algum lugar mais profundo dentro daquela vasta biosfera. No entanto, a viagem acabou levando 7 dias inteiros, muito mais do que havia previsto. A cada hora que passava, o atraso deixava ele mais confuso. Enquanto estudava o mapa novamente, o jovem capitão percebeu algo preocupante. Pelos cálculos dele, eles deveriam ter chegado ao destino 2 dias antes. Mesmo assim, aquela mesma costa tropical infinita ainda cercava o navio. Um dos tripulantes sugeriu que talvez eles já tivessem chegado sem perceber. Mas Jéssica discordou rapidamente. Ela explicou que a vegetação ao redor ainda era dominada por manguezais extremamente densos, o que não correspondia ao tipo de paisagem que procuravam. Uma sensação silenciosa de inquietação começou a surgir na mente do capitão. Parecia quase como se alguma força invisível estivesse prendendo o navio naquela região perigosa, impedindo que eles saíssem dali. Nesse momento, uma voz ansiosa gritou atrás deles. Alguém chamou com urgência para que o xamã fosse imediatamente até o convés. Shin se virou para o vigia com esperança nos olhos e perguntou rapidamente se as colinas finalmente tinham aparecido. Em vez de responder diretamente, Bakuma falou com um tom preocupado e pediu para o jovem capitão vir ver com os próprios olhos. Alguns companheiros correram para fora da cabine de comando. Assim que pisaram no convés, foram recebidos por um burburinho crescente de vozes inquietas vindo do resto da tripulação. Os membros da tribo apontavam para a costa enquanto discutiam alto entre si. O que estavam vendo parecia estranhamente familiar, quase assustadoramente parecido com um lugar que eles já conheciam. O capitão foi rapidamente até e exigiu saber o que estava causando tanta confusão entre a tripulação. Seguindo o olhar de Ian em direção à costa, o jovem de repente sentiu um arrepio ao perceber a verdade perturbadora diante deles. Ele falou com cuidado, sua voz tremendo um pouco de empolgação. Ela sugeriu que talvez aquela praia apenas fosse muito parecida com a onde eles tinham ancorado antes. Mas o jovem capitão balançou a cabeça lentamente. Cada pedra, cada árvore e cada curva da costa eram dolorosamente familiares para ele. Não havia dúvida, eles tinham voltado exatamente para o mesmo lugar. Mesmo com o sol forte acima deles e o calor subindo do convés de madeira, os 3 líderes sentiram um frio percorrer suas costas. Curvados sobre o mapa na cabine, eles procuravam desesperadamente alguma explicação para aquela estranha armadilha espacial. Jéssica olhou para o capitão com grande preocupação. Na mente dela, a possibilidade de aquilo ser apenas coincidência era praticamente zero. Algo muito mais estranho estava acontecendo. Depois de hesitar por um momento, a garota perguntou em voz baixa se seria possível que eles, sem perceber, tivessem dado a volta em todo o continente em apenas uma semana. Depois de uma longa discussão cheia de teorias e debates, o grupo chegou a uma possível explicação. Uma corrente oceânica poderosa poderia estar empurrando secretamente o navio em um enorme caminho circular ao redor daquele trecho amaldiçoado da costa. Outra teoria levantava a possibilidade de o próprio anel mágico estar com defeito e fornecendo informações de navegação erradas. A última possibilidade era a mais assustadora de todas, talvez a terceira biosfera tivesse colapsado no passado distante, deixando para trás apenas uma selva tropical infinita. Enquanto os líderes continuavam discutindo, gritos animados surgiram de repente ao lado do navio. Alguns tripulantes apontavam para a água, onde um animal estranho nadava logo abaixo da superfície. O capitão se inclinou sobre o corrimão e piscou surpreso. A criatura deslizando pela água era um bicho-preguiça, um animal normalmente conhecido por se mover muito devagar entre os galhos das árvores. Mas ali no mar ele parecia surpreendentemente rápido e ágil.
Jéssica explicou que, durante a época de reprodução, esses animais normalmente lentos às vezes viajavam longas distâncias pela água em busca de um parceiro, chegando até atravessar baías inteiras nadando se fosse necessário. Ela acrescentou com um pequeno sorriso que o instinto de reprodução podia empurrar até as criaturas mais preguiçosas para jornadas incríveis, fazendo elas esquecerem seus hábitos lentos. Os membros da tribo ouviram essa explicação com os olhos arregalados. Mas quando começaram a conversar entre si, as palavras seguintes deixaram Tim e Jéssica completamente sem reação. Os caçadores começaram imediatamente a discutir qual seria o gosto daquele animal nadando. Depois de um debate animado, decidiram que, apesar de parecer apetitoso, iriam deixar ele em paz dessa vez. O jovem capitão apenas suspirou e balançou a cabeça. Seu povo prático tinha um hábito curioso, não importa o quão estranho ou fascinante fosse um animal, a primeira pergunta sempre era se dava para comer. Jéssica então sugeriu esperar a maré baixar antes de desembarcar, para que pudessem explorar com segurança o solo exposto do manguezal. Os membros da tribo aceitaram a ideia com entusiasmo, ansiosos para esticar as pernas depois de tanto tempo no navio. Tim foi o primeiro a descer do barco e pisar na terra firme. No momento em que seus pés tocaram o chão sólido, ele sentiu um profundo alívio e tranquilidade que só a terra pode dar depois de semanas no mar. Aruba e Samba começaram imediatamente a correr pela praia, rindo alto como crianças empolgadas que finalmente tinham sido libertadas do confinamento. Mas a comemoração despreocupada não durou muito. Os dois guerreiros escorregaram de repente e afundaram até os joelhos na lama pegajosa da costa. Vendo isso, Ellen rapidamente avisou o resto do grupo para tomar cuidado com o terreno escorregadio. Enquanto isso, a jovem Ala encontrou uma criatura estranha escondida na lama. Cheia de alegria, ela a pegou e correu para mostrar orgulhosa aos outros. Ellen examinou a pequena criatura com curiosidade. A aparência dela lembrava muito um personagem famoso de um conto de fadas que ela tinha lido em histórias antigas. Quase ao mesmo tempo, Bakuma encontrou vários objetos estranhos presos entre as raízes do mangue. Ele começou a discutir com os outros se aquelas frutas incomuns seriam seguras para comer. Jéssica rapidamente interrompeu a discussão. Ela explicou que aquilo não eram frutas, mas sim sementes incomuns de um tipo especial de planta marinha. Ela então explicou um processo fascinante chamado viviparidade nos manguezais. As mudas começam a crescer ainda presas à árvore-mãe. Quando amadurecem, caem diretamente na lama macia, onde conseguem criar raízes e começar a crescer em poucas horas. O capitão acrescentou que, embora aquelas sementes não fossem comestíveis, o manguezal às vezes produzia pequenas azeitonas do mar do tamanho de um polegar que eram realmente saborosas. Ele descreveu o sabor com tanto detalhe que os caçadores ficaram imediatamente animados. Eles começaram a discutir receitas com entusiasmo, gritando ideias uns para os outros e dividindo rapidamente as tarefas para reunir ingredientes. Tim apenas balançou a cabeça com um sorriso tranquilo. No fundo, ele estava feliz em ver que seu povo ainda mantinha o mesmo espírito animado e curioso apesar de todas as dificuldades da jornada. Cheios de entusiasmo, os membros da tribo se espalharam pela praia. Logo encontraram um grupo denso de árvores carregadas com os frutos verdes conhecidos como azeitonas do mar. Alguns colheram as azeitonas enquanto outros cavavam na areia úmida procurando mariscos suculentos. Alguns caçadores mais animados até correram atrás dos pequenos caranguejos violinistas que se moviam pela praia. Logo a área de cozinha ficou cheia de atividade. Panelas com água fervente borbulhavam sobre pequenas fogueiras, espalhando o aroma rico e delicioso de uma sopa feita com os tesouros frescos do manguezal. Todos provaram a comida com entusiasmo e rapidamente concordaram que nunca tinham comido algo assim antes. O prato era rico, macio e tinha uma doçura natural que surpreendeu todo mundo. Os olhos de Ellen brilhavam de alegria enquanto ela saboreava a comida. Jéssica comentou feliz que a carne de caranguejo parecia uma gelatina macia que derretia na boca, deixando um sabor delicioso. Observando as garotas rindo e aproveitando a refeição, Tim sorriu com diversão tranquila. Ele não conseguia deixar de se impressionar com a rapidez com que as pessoas esquecem os perigos passados quando uma mesa cheia de comida quente e cheirosa aparece diante delas. Tim observou em silêncio enquanto o clima ao redor da fogueira mudava.
Era impressionante como uma simples tigela de comida gostosa conseguia apagar o cansaço, as preocupações e até o medo. Poucos minutos antes todos pareciam tensos e exaustos, mas agora as risadas voltavam e aquele brilho leve e despreocupado aparecia novamente nos olhos deles. Depois da refeição, uma sensação agradável de peso tomou conta do grupo. Com a barriga cheia e os músculos finalmente relaxados, os viajantes se espreguiçaram com conforto e aproveitaram aquela rara sensação de descanso depois de tantos dias inquietos balançando nas ondas intermináveis. Jéssica e Ellen logo se aproximaram do líder juntas. Com expressões sérias, elas insistiram que ele deveria levar todos os guerreiros disponíveis para dentro da selva amazônica, garantindo assim a proteção máxima para a expedição. O capitão ouviu com paciência, mas recusou a sugestão com firmeza. Dawn não podia ficar sem proteção, explicou ele. As mulheres, crianças e idosos ainda precisavam de segurança, e alguém precisava ficar para cuidar deles. Ele acrescentou que um grupo grande só iria atrasá-los naquela selva densa. O que realmente precisavam era de uma equipe pequena e ágil, capaz de se mover rápido e em silêncio entre a vegetação fechada. Ellen passou a noite ajudando os membros da tribo a se prepararem para a jornada. Ela costurou com cuidado roupas de proteção resistentes e botas altas, feitas para proteger as pernas de espinhos, lama e insetos que picavam. Ao mesmo tempo, Jéssica trabalhava ali perto esmagando folhas frescas de hortelã e preparando um óleo de cheiro forte. A mistura serviria como repelente natural para manter afastados os incontáveis insetos da selva. Na manhã da partida, o pequeno grupo liderado por Tim embarcou silenciosamente nos barcos. Eles começaram a avançar para dentro da floresta inundada, seguindo com cuidado o caminho sinuoso de um rio estreito escondido sob a copa das árvores. Tim insistiu que viajar de barco era a escolha mais inteligente. Na opinião dele, seguir pelo rio seria muito mais rápido e muito menos cansativo do que abrir caminho a pé por quilômetros de vegetação emaranhada. De acordo com o mapa, o rio deveria contornar as partes mais difíceis da selva. Se tudo desse certo, eles poderiam evitar as áreas mais densas sem grandes problemas. Mesmo com o labirinto de raízes e galhos que apertava o caminho da água, o garoto permanecia animado. Ele incentivava seus companheiros e os guiava com confiança cada vez mais fundo no coração sombrio da floresta. Depois de algum tempo, Honey relatou nervoso que o rio parecia terminar em um beco sem saída. Isso deixou o líder bastante confuso, porque segundo o mapa aquele curso de água deveria levá-los direto ao destino. Depois de observar bem os arredores, o garoto percebeu que o leito do rio provavelmente tinha mudado com os anos. Aceitando isso, ele decidiu que continuariam a jornada a pé, avançando pelos enormes troncos das árvores ao redor. Sem querer perder tempo voltando atrás, ele ordenou que os barcos fossem amarrados firmemente às grossas raízes dos mangues. Um por um, os homens começaram a caminhar com cuidado pelos troncos caídos que formavam uma espécie de caminho natural. Tim caminhava na frente do grupo, alertando constantemente os companheiros sobre o musgo escorregadio e a lama molhada cobrindo os troncos. Um passo em falso ali poderia facilmente jogar alguém na água escura logo abaixo. De repente Honey soltou um grito assustado e apontou para cima. Sentado calmamente em um galho alto estava um peixinho estranho, como se não tivesse nada a ver com estar fora da água. O líder explicou com interesse que a criatura era um peixe saltador. Diferente dos peixes comuns, ele conseguia respirar ar e até subir em árvores usando suas fortes nadadeiras peitorais. Aruba, sempre prático, fez imediatamente a mesma pergunta que fazia sobre quase todo animal estranho que encontravam: qual seria o gosto dele? Antes que alguém respondesse, o lobo negro saltou de repente em direção ao peixe. Surpreso com o ataque repentino, o jovem pulou para trás instintivamente. O predador bufou claramente desapontado quando o peixe escapou. O capitão rapidamente disse aos guerreiros para não perderem tempo com distrações e os incentivou a continuar a missão. Tim lembrou a todos com firmeza que precisavam alcançar terra firme antes do anoitecer. Ao redor deles, a floresta ecoava apenas com os gritos altos de pássaros tropicais. Ele sabia que quando a noite chegasse, aqueles sons inofensivos provavelmente seriam substituídos por barulhos muito mais perigosos de predadores escondidos na selva. Era um risco que ele não pretendia correr.
Bakuma apontou de repente entre as árvores e gritou aliviado. Através da vegetação emaranhada, a borda de terra seca finalmente tinha aparecido. O guerreiro pisou na terra firme com uma sensação profunda de alívio. Depois de horas equilibrando-se em troncos escorregadios, o chão sólido parecia uma verdadeira bênção. Olhando para o sol que já se punha, o líder ordenou rapidamente que o grupo procurasse um bom lugar para passar a noite. Amanhã eles começariam a jornada mais profunda pela selva. Aruba, por outro lado, olhava ao redor fascinado com o ambiente selvagem. A vegetação ali era muito mais densa e verde do que qualquer coisa na ilha natal deles. Enquanto Aruba admirava a paisagem, o lobo de repente se abaixou e soltou um rosnado baixo e ameaçador. Ele tinha sentido o cheiro de um estranho poderoso por perto. Quem confirmou a suspeita do animal? Ele apontou o cheiro forte e penetrante de urina fresca, um sinal claro de que um grande predador tinha marcado o território ali recentemente. Um momento depois, as sombras da selva se moveram. Da escuridão surgiu um enorme jaguar, com os olhos dourados cheios de raiva. Imediatamente os homens agarraram suas armas. Han olhou surpreso e chamou o animal de leão pintado. Tim corrigiu rapidamente, explicando que jaguares eram ainda mais astutos e muito mais furtivos como caçadores da floresta. O jaguar não demonstrava medo algum. Na verdade, caminhou até a frente e marcou deliberadamente uma árvore próxima, deixando claro que aquele território era dele. Tim avisou calmamente ao grupo que jaguares podiam ser ainda mais perigosos que leões. Esses predadores preferiam atacar pelas costas, então todos precisavam permanecer atentos. Curiosamente, o predador não parecia com pressa de atacar. Em vez disso, começou a circular o grupo lentamente, continuando a marcar árvores como se estivesse lembrando calmamente que eles estavam invadindo seu território. Por fim, o jaguar parou e abaixou o corpo em posição de combate. Com os dentes à mostra e um rosnado profundo, deixou claro que estava pronto para defender aquele pedaço da selva. Tim respondeu com calma. Ele instruiu o lobo a comunicar do seu próprio jeito que os humanos estavam ocupando aquela terra apenas temporariamente e não aceitariam interferência. As duas criaturas poderosas se encararam. Com postura firme e um rosnado constante, o lobo deixou claro que também era perfeitamente capaz de proteger seus companheiros. Vendo que a situação tinha se estabilizado, os guerreiros começaram rapidamente a organizar as tarefas para montar um acampamento temporário. Eles acenderam várias fogueiras e montaram as tendas com eficiência. Perto dali, Aruba já se sentava animado ao lado do fogo, imaginando o cheiro de carne de jaguar assando. Kia comentou que carne de grandes predadores geralmente era dura e seca. Sem o tempero certo, provavelmente não seria tão boa quanto Aruba imaginava. Bakuma e Hane pareceram gostar bastante da comida. Enquanto isso, Ka comia em silêncio, focado apenas em recuperar as forças para a longa jornada que ainda viria. Quando o jantar terminou, todos se recolheram para as tendas. Apenas 2 guerreiros permaneceram acordados, fazendo vigia ao lado das fogueiras enquanto sons estranhos ecoavam pela selva escura. A manhã chegou rapidamente. Depois de encherem os cantis com água fresca, o grupo arrumou o equipamento e voltou a avançar, abrindo caminho entre os arbustos densos. O calor e a umidade logo começaram a drenar a energia deles. O suor encharcava as roupas e escorria para os olhos enquanto os soldados exaustos continuavam avançando. De repente o capitão percebeu algo alarmante. Uma enorme centopeia amazônica estava subindo lentamente pela perna de Ka enquanto ele caminhava à frente. Tim ordenou imediatamente que todos parassem. Em voz baixa ele avisou Ka que o veneno daquela criatura de 30 centímetros podia causar convulsões violentas e até ser fatal. O líder levantou a voz com firmeza e ordenou que todo o grupo permanecesse completamente imóvel. Ka olhou para trás confuso, sem entender como um inseto tão pequeno poderia representar perigo. Observando a centopeia deslizar lentamente pelo seu sapato, ele deu de ombros e disse que ela apenas estava passando. Sem hesitar, Tim avançou e cravou sua faca na criatura no momento em que ela estava prestes a escapar. Aruba e Latina examinaram as mandíbulas da criatura com desconforto. Aqueles ferrões poderiam facilmente perfurar até botas grossas. Hane agradeceu ao xamã por agir rápido,
e ele apenas lembrou todos de manter extrema cautela naquela selva perigosa. Depois de mais algumas horas caminhando, a selva densa finalmente começou a se abrir. A parede espessa de vegetação deu lugar a uma área mais ampla, permitindo que os exploradores cansados respirassem um pouco e recuperassem forças antes de continuar a jornada. O capitão rapidamente lembrou a todos para não relaxarem demais. Mesmo que o espaço aberto ao redor parecesse calmo e convidativo, momentos assim de paz na selva podiam ser perigosamente enganosos. Ele avisou ao esquadrão que baixar a guarda, mesmo que por pouco tempo, podia facilmente trazer sérios problemas. Ele explicou que quanto mais fundo eles avançassem na selva, mais perigosas as coisas ficariam. Predadores escondidos, criaturas venenosas e inúmeras ameaças invisíveis aguardavam silenciosamente nas sombras, e cada passo aumentava os riscos ao redor deles. Mesmo assim, o destacamento continuou avançando pela floresta densa. Logo surgiu um novo inimigo, enormes enxames de mosquitos e outros insetos sugadores de sangue que prosperavam no ar úmido da selva. Um mosquito especialmente grande pousou bem no pescoço de Tim. Sem nem olhar, o líder o esmagou com um tapa rápido, fazendo uma careta enquanto o zumbido irritante continuava ao redor de seus ouvidos no calor sufocante. Bakuma e Rani estavam tão miseráveis quanto. Os dois ficavam batendo constantemente nos braços e no rosto enquanto reclamavam alto dos ataques incessantes dos insetos famintos da selva. Aruba agitava os braços desesperadamente tentando espantar uma nuvem inteira de mosquitos que pairava ao redor dele. Ele gemeu dramaticamente, perguntando por que os insetos pareciam considerá-lo o alvo mais delicioso. Vendo o amigo sofrendo, Bakuma jogou para ele um pequeno frasco. O rótulo mostrava claramente que continha óleo puro de hortelã-pimenta, a mesma mistura que Jéssica havia preparado antes. Os guerreiros abriram o frasco rapidamente e começaram a passar o óleo de cheiro forte no pescoço, no rosto e nos braços. Todos sabiam que, naquele calor pesado, os enxames de mosquitos só piorariam com o tempo. Para grande alívio de Aruba, os insetos começaram a se dispersar quase imediatamente. O cheiro forte e refrescante da menta os expulsou em todas as direções. Tim elogiou em silêncio o planejamento inteligente de Jéssica. Sem a ideia dela de trazer óleos essenciais, todo o esquadrão teria sido obrigado a suportar uma tortura interminável causada pelos insetos da selva. De repente, K parou de andar e se virou bruscamente. O movimento repentino fez Tim e Latina pararem confusos enquanto perguntavam o que tinha feito ele congelar daquele jeito. O rastreador experiente levantou a mão pedindo silêncio e começou a escutar com atenção. Em voz baixa, explicou que conseguia ouvir claramente o som distante de água correndo em algum lugar por perto. Depois de uma breve pausa, Latina assentiu devagar. Ela confirmou que também conseguia ouvir o fluxo calmo e constante de um rio escondido em algum lugar além das árvores. Rani apontou com confiança para uma direção específica. Tim ficou um pouco envergonhado ao perceber que era o único que não tinha notado aquele som fraco por baixo do barulho constante da floresta. O grupo atravessou os últimos arbustos densos e de repente saiu na margem de um rio largo e de correnteza forte. A água parecia incrivelmente clara e refrescante sob a luz brilhante do dia. Aruba correu imediatamente para a frente e se ajoelhou ao lado do rio. Depois de provar a água, anunciou animado que ela era fresca, doce e maravilhosamente gelada, incentivando todos a beber também. Tim permaneceu cauteloso. Conhecendo os fortes instintos de sobrevivência do lobo, ele pensou em deixar seu companheiro leal testar a água primeiro antes de qualquer pessoa beber. Mas os homens da tribo protestaram rapidamente. A água parecia perfeitamente clara e segura, insistiram eles, e testá-la parecia desnecessário.